Olá, estamos de volta. Este aqui é o Trevo Podcast. Quero agradecer desde já a todos que apoiaram a gente depois do lançamento dos primeiros episódios aqui do nosso podcast, em parceria com a Desk. Quero agradecer a mensagem positiva da galera que deu aí pra gente. Eu sou o Jackson Freitas e aqui do meu lado está o Leonardo Maciel. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de agradecer todo o apoio que vocês têm dado a gente, acompanhado o nosso trabalho. E vamos lá, né? Mais um dia de gravação aqui. Estou entusiasmado para poder falar sobre esse tema tão interessante que permeia não só a história aqui do Nordeste paraense, mas também um pouquinho indiretamente, também diretamente e indiretamente, contribuiu para a história de Santa Maria. Pois é, pessoal, o assunto que a gente vai trazer hoje é sobre a Estrada de Ferro de Bragança. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar que nós tivemos uma estrada de ferro aqui, que ela ia de Belém a Bragança e tinha um ramal que nada mais nada menos era o ramal mais antigo e um dos mais importantes da linha tronco. Era o ramal do Prata, que ele se estendia até aqui, onde hoje nós conhecemos como Santa Maria do Pará. Tá? Se você conversar com muitas pessoas antigas da nossa cidade, talvez algumas saibam e outras não. Nesse sentido, eu acredito que o público mais jovem deve não conhecer essa história, ou se já ouviu falar, talvez nunca tenha visto mais detalhes sobre o assunto. E nesse sentido a gente vai trazer mais informações para vocês sobre essa estrada de ferro. Vamos ter uma conversa sobre como era, como foi criada e também como ela contribuiu aqui para Santa Maria. É isso aí. Então, Leonardo, por onde a gente começa na história da estrada de ferro? Olha, a estrada de ferro, ela nasceu em um momento muito importante aqui na nossa região, que estava se dando graças a um dos vários ciclos econômicos que aconteciam no Brasil, desde o Brasil Colônia até o Brasil Império, passando pelo Brasil República. Nós tivemos vários ciclos econômicos. Em São Paulo, vale a gente falar do café, que foi uma das atividades econômicas mais contribuiu, podemos dizer assim, para o desenvolvimento da região ali, que se tornaria hoje o coração econômico do Brasil. E aqui no Pará não foi diferente, mas nós tivemos outra configuração para o nosso ciclo econômico aqui na região amazônica, que foi a borracha. Até a segunda metade do século XX, não só aqui no Pará, mas também principalmente no Acre e no Amazonas, nós tivemos um grandioso ciclo econômico da borracha, que era a extração de látex, que não era feito através de plantação em sequência. Isso só foi feito depois que houve biopirataria dos ingleses, que levaram para a Malásia e plantaram lá e fizeram a plantação. A biopirataria, ela é esse esquema de pegar a biodiversidade que a gente tem aqui e levar para outro lugar. Principalmente naquele caso, a seringueira, né? Isso. E fazer plantação em larga escala lá. Isso. Na Europa, por exemplo. Foi, mas no caso foi na colônia inglesa, na Malásia, no outro lado do mundo, na Ásia. E isso meio que contribuiu para uma queda, apesar da borracha da Malásia ser feita em larga escala, ela não era de qualidade tão boa quanto a amazônica. Apesar de ser muito cara, algumas indústrias ainda procuravam a borracha amazônica, só que não tinha como competir com a borracha. Por que ela era mais cara?
por causa da biodiversidade que tinha, que contribuía para uma borracha mais um líquido látex, né? Mais denso, mais espesso e de melhor qualidade, entendeu? Entendi. E naquela época, para quem não sabe, a gente tinha na Europa, nos Estados Unidos, o que a gente chamou de Segunda Revolução Industrial. Então, os automóveis estavam começando a se consolidar, estavam se consolidando. Então, era necessário, depois de vários testes, o Goodyear, que é hoje uma das maiores fabricantes de pneus, o seu inventor veio, ele veio, fez pesquisa e meio que constatou que a borracha ela era um material perfeito para fazer os pneus dos né? automóveis. E foi a partir disso que nasceu a procura pelo látex. Então, os barões da borracha aqui do Pará, da região amazônica, traziam mão de obra barata, principalmente do Nordeste, que passava por situação econômica não, uma condição social bastante ruim por causa das secas constantes naquela região. Então, boa parte do povo que veio trabalhar aqui na questão da borracha vieram do Nordeste. Então, a gente tem uma primeira, não vou chamar de invasão, mas uma primeira migração em massa do que viria a ser uma das bases da formação do território da população paraense, que é o nordestino. Assim, antes de haver toda essa questão da biopirataria, por exemplo, esse era um dos recursos de produção que a gente tinha que levou à construção da estrada de ferro, correto? Assim como também o café, o cacau. Tinha outro produto? Acho que a farinha. A farinha também, né? A farinha, E foi necessário, em algum momento, ter um meio de logística mais viável do que apenas pelas águas, né? Isso, porque vamos pensar que naquela época o Pará era uma região isolada do restante do Brasil e que não tinha ligação por terra. Então, tudo era feito através da água, através dos barcos. E era necessário, por causa da borracha também, foi meio que necessário criar essa ponte de ligação entre as cidades portuárias do Pará. Mas não só isso. Também existia um outro contexto para a construção da estrada de ferro, que foi a formação, o desenvolvimento de novas cidades aqui na região nordeste do Pará. Entendi. Então quer dizer que também um dos principais motivos pela estrada de ferro seria o desenvolvimento dessa região. Isso. Aqui próximo à capital, Belém, né? Isso. Então podemos dizer que, em termos desse objetivo, a estrada de ferro ela foi bem sucedida, correto? Correto. Porque nós tivemos formação de várias cidades aqui no Pará, no Nordeste paraense. Podemos colocar aqui a formação de Castanhal, APU, que é uma região ali de Castanhal. Nós tivemos Igarapé-Açu, nós tivemos outras cidades que nasceram e tiveram o seu desenvolvimento com a estrada de ferro. Eu já li que onde eram as paradas, os pontos do trem, se tornou vilas ali naquele arredor. Vila. E logo depois se tornaram cidade ao longo da história, né? Isso, porque os trabalhadores eles tinham que se colocar ali naquela região. Eles acabaram ficando lá para trabalhar e acabaram meio que essas vilas foram se formando, se enchendo de gente. A gente pode, novamente eu falo de Igarapé-Açu, que é uma cidade que é totalmente marcada pela história da estrada de ferro. Então, Igarapé-Açu, Tiboteua, são cidades que nasceram com a estrada de ferro, juntamente com a estrada de ferro. Certo. Digamos que além do ramal de Calville que vinha
conhecido como Ramal do Prata, que mais tarde veio até Santa Maria, na pequena vila de Santa Maria. Teríamos também um ramal lá do entroncamento, né? Que servia basicamente para transporte de passageiros. E tínhamos também o ramal de Benjamin Constant, que não necessariamente era o mesmo ramal da linha tronco, porque ele operava em bitola menor, né? Em uma medida menor, então era um trem menor que andava naquele ramal exclusivamente para levar produtos ali do interior da cidade de Souza do Caeté, que mais tarde se tornou Bragança, para a cidade de Bragança de fato, né, para ela poder ser destinada a Belém. E é importante falar, pessoal, que naquela época, ali no final do século XIX, início do século XX, existiam muito poucas cidades no Pará. A maioria eram vilas, e depois que elas foram crescendo, mas a gente já tinha Cametá como uma cidade, nós já tínhamos Belém, a gente já tinha Vigia, a gente já tinha Bragança, São Miguel e outras cidades, Ourém. São cidades muito antigas do Pará e que tiveram um grau de participação muito grande foram importantes para meio que o Estado ver que existiam essas cidades, mas precisava de um elo de ligação entre elas, né? Então, a Estrada de Ferro veio, atingiu quase todo o nordeste do Pará, 220 quilômetros? 228, se eu não me engano. 228 quilômetros entre Belém e Bragança. E também existia um plano nacional que tinha como intuito ligar a Estrada de Ferro de Bragança até a cidade de São Luís do Maranhão. Que já abastecia a costa do Pará naquela época, né? Que desde a época colonial abastecia. E foi a partir da costa do Maranhão que vieram os portugueses. É até interessante essa história. Eles saíram de lá dia 25 de dezembro de 1660 e... Não, peraí, vamos lá. Belém foi fundada em 1622, se eu não estiver enganado. Eu não me lembro dessa parte. Enfim, foi no século XVII. Saíram no dia 25 de dezembro e chegaram aqui em Belém dia 12 de janeiro. Mas a Estrada de Ferro, ela deu início ali... No século XIX. No final do século XIX, né? Isso. Então, já é outro contexto. Já é outro contexto, mas... Tá, voltando aqui para nossa Estrada de Ferro. A pequena vila de Santa Maria, ela já tinha uma importância, né, no cenário aqui do nosso estado, e diante desse sentido, a gente ganhou o primeiro ramal da Estrada de Ferro, que era o Ramal do Prata. E esse ramal, não sei se tu já ouviu dizer, algumas pessoas diziam que essa linha vinha até aqui, dentro do município, onde hoje é um município, né? Uhum. Então, pegava passageiro, produtos e tudo mais. Algumas pessoas falam que esse ponto era ali na Rua do Corujão. Já ouvi outros também dizer que era ali próximo da praça, mas eu não tenho muita certeza dessa informação. Então, tu acha que foi importante para o crescimento da nossa querida Santa Maria esse ramal que vinha até aqui? Acho que sim. E além do crescimento da cidade e do escoamento de alguns produtos daqui, porque evidentemente a agricultura aqui, eu acho que naquela época também era bastante fortalecida, principalmente a questão da mandioca, da farinha, né, que até hoje Santa Maria é um dos maiores exportadores de farinha para outra região. E eu acho que, além disso, acho que a população ficou extremamente espantada com o grau de desenvolvimento. Aquilo ali trouxe um desenvolvimento, uma ideia de urbanidade, de civilidade. Eu não gosto de usar essa palavra civilidade porque é um pouco ofensivo, mas trouxe um grau de civilidade, de que o Estado estaria aqui e que ele estaria presente para desenvolver essa parte. Então, pessoas se utilizavam dessa ferrovia para ir até... Porque antes não era feita não era como ela
só foi finalizada muito tempo depois da sua construção, as É, pessoas é tinham que importante ir... dizer que ela custava muito para o Estado. Era Isso. muito deficitária, tinha muitos problemas. Tanto que o Era, Estado arrendou ela 2 vezes, não foi? Ou foi uma vez? não, tinha o intuito de arrendar, mas ao contrário disso, eles fizeram foi um empréstimo de mais de 600 mil libras esterlinas para dar continuidade. Que é bastante dinheiro. Pois é, naquela época principalmente, né? O Brasil estava engatinhando ali para começar a se tornar um país mais relevante e tudo mais. E é importante também dizer que as pessoas tinham que se deslocar até São Jorge do Jabuti, que a gente conhece hoje como quilômetro 18, a pé, até o Laércio falar isso, ou então de animal, um burrinho, um cavalo, e tinham que se deslocar até lá para ir até Igarapé-Açu, porque eu acredito que aqui não existia questão do registro civil e outros serviços, então tinham que ir para uma cidade maior. Entendi. E como naquela época Santa Maria fazia parte de Igarapé-Açu, era tudo centralizado. Então, quando a estrada de ferro chegou, foi o meio que, quando Santa Maria começou a crescer, por causa das pessoas que vieram do Prata, por causa do leprosário para cá, e a cidade cresceu de tamanho, criaram também a estrada de ferro, o ramal de Calville, o ramal de Calville, para ligar a parte de São Jorge do Jabuti até a cidade de Santa Maria do Pará. Perfeito. O que a gente pode mais dizer sobre a estrada de ferro no contexto da nossa cidade? Olha, a estrada de ferro, ela, se ela não existisse, eu acho que seria muito difícil pensar Santa Maria como ela é hoje. Porque Santa Maria, existe até um relato em um dos livros do professor Laércio, de que Santa Maria ficaria no meio de um entroncamento, que um padre falou que Santa Maria seria uma cidade muito importante e que passaria muitas coisas importantes por aqui. Tanto que ela acabou se tornando um entroncamento rodoviário entre 2 rodovias federais que foram construídas ali na segunda metade da década de 50. Importante lembrar também que naquela época não existiam as rodovias, então era muito comum as estradas de ferro e por isso foi apesar das dificuldades, foi uma solução prevista ali pelo Estado para desenvolver essa região. Porque, por exemplo, em outras regiões, como a Sudeste, a malha ferroviária estava bastante consolidada por causa da questão do cafeeiro e depois das indústrias que começaram a crescer naquela região. Claro, sempre com parceria Estado e iniciativa privada. Não era só o Estado que fazia isso. E meio que tentaram fazer isso aqui para tentar não só desenvolver, mas também trazer desenvolver as cidades, né? Criar um modelo quase que europeu. Eu não gosto de comparar, mas criar um modelo europeu ou um modelo de desenvolvimento muito parecido com a Europa. Das cidades estar todas interligadas e tudo. Então, voltando à história do Frade, ele meio que falou que Santa Maria seria uma cidade muito importante e a Estrada de Ferro comprova isso, porque a Santa Maria era uma vila, só até 1961 era uma vila pequena, e quando ela se tornou cidade, ela acabou sendo, graças ao Estado, ela começou a crescer por causa da construção das rodovias. Então, quando o padre falou isso, ele já tinha uma concepção, parece que ele preveu o que ia acontecer. Santa Maria era uma vila pequena, mas que tinha, graças à estrada de ferro, já tinha uma população, já existia uma dinâmica aqui dentro. E quando veio o Estado, através das rodovias, acabou cortando Santa Maria ao meio.
com uma rodovia federal. Então, 2 rodovias federais passam por aqui. A Estrada de Ferro teve essa contribuição, porque uma cidadezinha que era pequena, mas que tinha uma localização muito privilegiada. E ainda não era uma cidade, né? era uma vilazinha. Até é importante ressaltar de forma bem rápida que a Estrada de Ferro ela desenvolveu tanto a região que pouco depois de nós termos os ramais consolidados, principalmente o nosso, ali em 61 já fomos emancipados, não só nós, como de diversas outras cidades. E pouco tempo depois da emancipação veio o fim definitivo da Estrada de Ferro. Então, eu acredito que ela cumpriu o papel de desenvolver a nossa região. Isso. Né? E quando podemos dizer que a emancipação das cidades, ela foi a conclusão do objetivo da Estrada de Ferro, podemos dizer assim, né? Uhum. Pessoal, eu acho que deu para a gente ter uma noção do que é a Estrada de Ferro. É claro que é um assunto delicado em termos de você explicar todo o contexto histórico por trás da Estrada de Ferro e o desenvolvimento da região Bragantina, mas para muitos jovens que nunca ouviu falar ou nunca entenderam os motivos pelos quais nós tivemos uma Estrada de Ferro, você já tem uma pequena noção agora, né, assistindo aqui o nosso episódio. Pode falar. E também eu gostaria de falar que é muito fácil encontrar trabalhos acadêmicos. Claro, a linguagem não é acessível para todos, mas é muito fácil você encontrar livros, artigos e até mesmo reportagens sobre a Estrada de Ferro e tudo. Então, esse conteúdo aqui meio que é só uma porta de entrada para vocês poderem ler, se interessar. Ah, mas não é interessante. Cara, é muito interessante, porque pensar que a gente saiu de uma área de mata fechada, com pouco desenvolvimento, não existia ligação entre as cidades, para um padrão de desenvolvimento, uma tentativa de desenvolvimento quase que muito agressiva através da Estrada de Ferro para tentar interligar, fazer com que outras áreas aqui da região Nordeste se desenvolvessem, entendeu? Então, é muito importante, muito, muito legal a gente entender o contexto. Se você quiser morar aqui perto, aqui entre Castanhal, Santa Maria e outras partes aqui do Nordeste do Pará, é muito fácil você ver nas redes sociais. Se você quiser ir lá, por exemplo, lá no Livramento, que uma vilazinha que fica entre Timboteua e Igarapé-Açu, você pode chegar lá, bater foto na ponte, ver como era a ponte de ferro lá do Livramento. É uma memória sólida do que era a Estrada de Ferro aqui na região Nordeste do Pará. Então é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez pela audiência de vocês. Lembrando que isso aqui é um projeto nosso puro hobby, tá, galera? Levar um conteúdo sobre o nosso município. A gente quer contar mais histórias sobre o nosso município. Logo em breve teremos um episódio sobre a história de Santa Maria, já que nós vamos completar 60 anos, tá, de emancipação no próximo dia 29. Então, a gente gostaria de ter vocês novamente por aqui para consumir mais conteúdos como esse, tá, galera? Obrigado a todos pela audiência, pessoal. A gente só tem a agradecer, tá? A gente está tendo muito feedback positivo, tá? Se você tiver mais algum assunto para contribuir sobre a Estrada de Ferro ou a história da cidade, você pode estar entrando em contato com a gente, que pode vir aqui gravar um podcast com nós também. Conosco. Eita, português. Eita. E também tem o nosso Instagram, galera. @TrevoPodcast. Em breve estaremos lançando também no YouTube. É um projeto
que ainda está engatinhando, mas eu gostaria muito de agradecer vocês que estão seguindo a gente e dando esse feedback muito legal. Fizer mais um recadinho, ó. Em breve teremos o lançamento do Café com Saúde, o projeto de alguns agentes de saúde, juntamente com a Desk, que vai levar muito conteúdo importante para a saúde do santamariense, tá bom, pessoal? Então é isso, obrigado pela audiência de vocês e da minha parte, só tenho a agradecer. Também. Então é isso, pessoal. Tchau. Valeu, tchau, tchau.